Olá, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui tá tudo muito bem. E aí? Com certeza você já fez uma viagem incrível, aquela viagem dos sonhos, em que você conheceu lugares maravilhosos, paisagens paradisíacas, conversou com pessoas de outros lugares, né? Enfim, vivenciou experiências muito, muito especiais e que você guarda no seu coração, em fotos, em vídeos. Tô certa? Pois é. Certamente você também já viveu momentos muito desafiadores, difíceis mesmo, sabe? Aqueles tipo fundo do poço, como diz uma amiga, tão fundo do poço que se cavar sai petróleo. Certamente você já passou por essa experiência e naquele momento você pensou assim: uau, nunca vou sair daqui. Meu Deus do céu, o que está acontecendo na minha vida? Certo. Tanto nos momentos bons lá na viagem paradisíaca, quanto nesse momento, fundo do poço, uma coisa em comum aconteceu. Eles passaram. Sabe por quê? Porque tudo passa, minha gente. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, tá bom? E para esse vídeo, claro, eu escrevi um texto, tá? Esse vídeo é baseado em um texto e também no momento da minha vida, minha gente, porque sempre são momentos relacionados à minha vida, às minhas vivências, experiências e que eu compartilho com vocês, certo? Então vamos lá. E o título é Tudo Passa. Tudo passa e passa mesmo. E essa é uma das maiores certezas da vida. Nada fica para sempre do jeito que está agora. Os dias tristes passam, as alegrias também passam, amores que chegam e amores que vão embora, as amizades que permanecem e as que se despedem, o desemprego que parecia sem fim, o emprego dos sonhos, a saudade que aperta o peito, a dor que parece insuportável, a fase da insegurança, o medo, a ansiedade, a solidão. Tudo, absolutamente tudo passa. Assim como o sol se põe e volta a nascer, a vida é feita de ciclos que começam e terminam. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas nenhum deles dura para sempre. Afinal, o quê? Tudo passa. E é muito sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, porque tem vezes, gente, que parece que não vai passar. A dor é tão insuportável, como eu escrevi, que parece que não vai passar, eu vou ficar vivendo aquela dor, mas vai passar. E é justamente por isso que a gente precisa aprender a viver no agora, a viver com mais presença, né? E se for um momento assim difícil na nossa vida, a gente precisa aprender a fazer o quê? A acolher. Eu sempre falo sobre isso, acolher, né? E às vezes acontecem coisas tão inesperadas na nossa vida, tão desagradáveis e desafiadoras, que o primeiro momento, nossa primeira vontade é sair correndo, meter o pé, como dizem por aí. Mas eu tenho aprendido que não é assim que a banda toca, né? Eu sei que você sabe disso também. E eu sempre busco encarar os meus desafios da melhor maneira possível. É claro que cansa, é claro que entristece, é claro que a gente chora, porque a gente, é ser humano erra, lembra? Ser humano chora, ser humano sente dor. Mas o que eu quero falar é que tudo passa mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente recebe uma notícia tão ruim, sabe? Tão devastadora, como, por exemplo, receber um diagnóstico de uma doença, sendo nossa ou de alguém que a gente ama. Isso devasta a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tira força, não sabe-se de onde, para prosseguir. E hoje eu estava conversando com uma amiga sobre uma outra amiga, né? Eu perguntei para essa amiga como estava aquela nossa outra amiga. E ela me falou, ela está seguindo, porque ela tem um diagnóstico e ela precisa conviver com esse diagnóstico. Então, a gente aprende a conviver com os desafios, entendendo que tudo vai passar, certo? E vai passar de qualquer maneira. Assim como se viaja, né? Eu tô dando esse exemplo de viagem porque é o mais factível para mim nesse momento. Enfim, tem várias outras coisas. A gente passa no vestibular, passa no concurso, vem aquela euforia, uau,
Mas aquela euforia passa e vem os desafios diários de estudar, de trabalhar, enfim. Porque são dias e mais dias, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que seja qual for o dia que você está vivendo agora, viva ele. Se for um momento desafiador, se for um momento cansativo, aquele momento que para, respira e segue. E segue o baile, como dizem por aí, né? Vai passar. Se for um dia muito alegre, um dia de notícias boas, aquele dia que, oba, uhul, tá tudo dando certo, celebre, viva intensamente, sabendo que vai passar também, que a euforia também vai passar, certo? Porque nada é eterno, gente. Como dizia já o Renato Russo, o pra sempre sempre acaba. E essa mania de querer ficar positivando tudo é um pouco cansativa. Tem dias ruins, sim, difíceis, desafiadores, como a gente quiser chamar, mas eles existem, né? E tem os dias alegres, né? E é como a gente olha também para as situações, né? Ela pode ser ruim, mas a gente vai lá e lança uma luz e fala, eu vou aprender alguma coisa com isso. Eu há alguns anos já faço isso. E eu falo, tá, ok, deu ruim aqui, teve uma questão aqui, o que eu vou aprender com isso? Talvez o tipo de pessoa que eu não queira ser, ou que eu queira ser. Talvez o tipo de decisão que eu não queira tomar ou queira tomar. Sempre vamos aprender. Tudo tem sempre um lado bom, tá? Tudo tem sempre um lado bom. Até as coisas ruins tem lado bom pra gente olhar. Ou a gente busca, pelo menos a gente busca olhar. Procurar um lado bom das coisas. É sempre bom. E uma coisa ruim, de repente, vem para te ensinar, vem para te colocar num lugar, ou para te tirar de um lugar, certo? Então, nenhuma dor, nenhuma alegria, sabe, dura para sempre. E é nesse movimento que a vida nos ensina a valorizar o agora, o instante, o momento presente, que é a única coisa que a gente tem, gente, nas mãos, é o agora. Então, assim, o que eu quero te falar? É um alarme aqui no computador agora. Então, da próxima vez que você sentir que não aguenta mais, eu não aguento mais, lembra, vai passar. E se hoje você estiver vendo isso, você fala assim, nossa, você tenta sair dessa situação com experiência boa, mas tem essa convicção, vai passar sim. E no fim, gente, o que fica? Fica o quê? Fica o aprendizado, ficam os momentos difíceis que a gente viveu e a gente aprendeu, ficam os bons momentos, as boas lembranças, né? E sim, um dia desse eu passei por um desafio e eu falei, caramba, né? Nem imaginei que eu fosse passar por isso, mas vamos lá, vamos encarar esse desafio. E não é fácil, né? Eu não vou dizer pra vocês aqui, não vou vender uma facilidade, uma positividade tóxica, não vou fazer isso, porque essa não sou eu. Mas assim, eu falei, caramba, o que eu faço agora? Só que hoje eu consigo olhar para a situação, fico com raiva na hora, claro, mas depois eu falo, o que eu vou aprender com isso? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu passei por uma situação que me fez enxergar tantas outras questões em mim e ao olhar o outro, né, com outros olhos, olhar o outro com outros olhos. E é por isso que eu digo que tudo passa. Porque justamente nesse dia eu estava ouvindo uma música, Epitáfio, quem não conhece, devia ter amado mais, né? Pois é. E aí a frase que ficou ecoando na minha mente nesse dia foi: devia ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Porque cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Cada um sabe o que está vivendo. E nessa situação que eu vivi, tão desgastante, desafiadora, eu percebi que sim, eu sei as minhas dores, o outro sabe as dores dele. Eu sei os meus limites e o outro os limites dele. E eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu não tenho essa chancela de juízo, certo? E eu fiquei refletindo sobre isso. Mas no final de tudo, o que eu pensei?
Eu fiquei triste e pensei, tudo passa, tá bom? Então, se você tá vivendo aí um momento desafiador, tudo passa, ele vai passar. Se você tá vivendo um momento de alegria, tudo passa, ele também vai passar. Sabe o que não vai passar? Sabe o que não vai passar? A certeza de que tudo passa e a oportunidade de você tirar o melhor dessas situações, tá bom? É sobre isso. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma a entender a impermanência da vida e te convido sempre a viver com muita gratidão, com muita intenção e com muita, mas com muita atenção. Um beijão. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.